festa junina. Vocês não bebem aqui. No churrasco. Eu tomando banho para tirar o cheiro da fumaça. Faz um melhor, não sei se vai funcionar direito. Oi? Eu falei que era em harmonia, pelo amor de Deus. Você não quer pegar o microfone? Vai estar muito perto. Tá muito alto? Vamos lá. Acho que já Tentar, né? baixa o 3 aí, talvez os outros. Foi aí, Gabi? Tenta aí. Alô? Não sei. Tá tudo ok? Estão me ouvindo aí? Estão escutando aí atrás? Tá tudo ok? Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agora tá todo mundo acordado. Foi a festa junina. Né? A festa junina todo mundo acordou. E esse é o primeiro agradecimento que eu gostaria de fazer hoje, é por todos os trabalhadores. Eu sei que a gente já viu um vídeo super bacana da festa, mas de coração mesmo foi uma festa muito linda. Para todos que trabalharam, para todos que estavam muito presentes. Então eu gostaria de mais uma salva de palmas para todos os trabalhadores. Para quem não me conhece, meu nome é William Martinelli e eu estou aqui hoje com a Gabi. A sogra. A sogra. Mas isso eu ia falar no final, né? Ele já duas coisas que ele já tirou da minha introdução de hoje, né? E nós vamos desenvolver esse tema dessa noite. E para muita gente esse tema não deve estar muito claro, tá? Porque na verdade nós vamos falar de dois assuntos que pode trazer um desconforto. E tá tudo bem, tá? Esse desconforto faz parte do nosso aprimoramento, faz parte do nosso aprendizado, tá? E com as explanações que hoje nós vamos fazer para vocês, nós vamos ter certezas que vocês vão tomar posse de si mesmo. Porque é isso que todos nós queremos nas nossas vidas, tá? O tema de hoje que nós vamos estudar é sobre obsessão e auto-obsessão, tá bom? Esse é o tema subliminar, mas esse é o tema positivo, porque essa é a mensagem positiva que nós queremos trazer para vocês, tá? Então, a palestra vai ser uma forma diferente, vai ser uma perguntas e respostas. Eu vou fazer as perguntas para a Gaga, ela vai responder. E nós vamos explicar todos os tipos da obsessão, da auto-obsessão, tá? Por que isso acontece em determinados momentos da nossa vida, tá? E tem algumas coisas também para a gente começar a entender quando que começa um trabalho de desobsessão. Tanto o trabalho de desobsessão aqui no centro e o trabalho da desobsessão, da auto-obsessão com nós mesmos, tá? Então, essa palestra de hoje é de um formato terapêutico, tá? Vai ter bastante exercícios. Eu gostaria que vocês refletissem bastante. Se no momento, se a gente estiver explanando algum tema e ficar um pouquinho desconfortável, não é para vocês ficar desconfortável, porque hoje nós estamos trazendo informações. Para nós entendermos do assunto e lidar com os assuntos com confiança, nós precisamos entender, nós precisamos estudar. Então eu prometo para vocês que vai sair todo mundo daqui bem, tá bom? Tá combinado? E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a vocês a Gabi, tá? A Gabi, para quem não conhece a Gabi, ela é uma profissional completa. Ela é massoterapeuta, mestre de reiki, crânio sacral, terapeuta floral, óleos essenciais e outras coisas. Além de tudo isso no campo da matéria, ela se considera espírita de carteirinha. Cresceu na doutrina, sempre estudou os livros da codificação e outros como André Luiz. Foi nossa professora do ESG 2. Quem frequentava o outro centro conhece muita Gabi. Deu muitas aulas no ESG 2. E o ESG 2 tem um objetivo que é da reforma íntima. Então, essa palestra hoje também vai trazer esse assunto à tona, da reforma íntima. E no centro ela trabalha no grupo de desobsessão, tá? Então nós vamos falar do grupo de desobsessão por mais de 10 anos. Ela é coordenadora e ela dialoga com os espíritos. Além de todas essas qualidades, está sempre buscando o aprimoramento seu através dos estudos, imersões com profissionais como Andrei Moreira, Ana Patrícia Chagas. Eu tenho o privilégio e uma honra de tê-la como minha sogra. Casado sem?
Então hoje estou fazendo essa parceria com ela para que ela possa compartilhar esse conhecimento com todos vocês, tá? Agora deixa de enrolação, vamos Deixa de para enrolação, puxação de saco, de coisa séria. E agora a gente vai para o que interessa. Vamos lá, Gabi. Obsessão espiritual. Fala pra gente. Ai, meu Deus. Vamos começar falando um pouquinho assim. Na verdade, o William me convidou para conversar um pouquinho sobre isso, porque ele também participa do atendimento fraterno e o que a gente vê quando as pessoas buscam um centro espírita é uma ajuda além do campo material, né? As pessoas vêm confusas, cheias de ansiedade, muitas pessoas têm assim muita fantasia sobre o que é essa coisa de assédio espiritual, né? E já vem falando, acho que eu tô com um encosto, acho que eu tô com um obsessor, né? E de repente eu acho que vale a gente fazer uma reflexão sobre isso, o que é, o que não é, o que é real, o que é fantasia, né? E eu conseguindo detectar todas essas coisas, o que eu faço, como eu participo disso. Uma das perguntas que eu faço muito para os meus clientes, e eu vou fazer aqui, é assim, que eu ensino as pessoas. Quando você estiver numa situação difícil, não importa em que área da sua vida, tem duas perguntas que são primordiais. Aonde eu sou parte do problema, porque nós sempre somos parte dos nossos problemas, e como eu posso ser parte da solução, porque eu sempre posso, devo e sou parte da solução, né? Muito bem. Nós somos centelhas divinas encaixadas na matéria. E como seres espirituais, nosso perispírito ele tem uma alta plasticidade. O que isso significa? Que tudo aquilo que a gente pensa plasma no ar. Se eu tiver um sentimento junto com isso, eu fortaleço essas formas pensamentos. A gente chama isso de formas pensamentos. Tudo o que eu penso, eu jogo para o ar. Tudo é energia, não é? A matéria é energia em forma condensada, não é assim? Então, nós temos a energia em ondas no plano astral. Então, tudo aquilo que eu penso também tem uma frequência de energia. Então, se eu estou triste, eu emito ondas de tristeza. Se eu estou com raiva, de alegria, de medo. E muitas vezes essas formas de pensamento, elas também têm formatos. Elas podem ter cor, elas podem ter cheiro, elas podem ter som e elas têm formatos. Naturalmente que as formas, pensamentos de baixo teor de energia vibratório têm formas feias, né? E as bonitinhas têm formas bonitas. Muito bem. Nós todos somos uma antena ambulante. Só que alguns de nós têm uma antena um pouco menor, outros têm uma antena um pouco maior, outras têm uma gigante, né? Parabólica. São níveis de sensibilidade energética que a gente também pode chamar de mediunidade. Então, todos somos médiuns? Tem uma notícia. Todos somos médiuns, no sentido de que todos somos sensíveis às energias das pessoas, dos ambientes, porque tudo é energia vibrando. Muito bem. Muitas vezes as pessoas chegam com problemas no centro, normalmente a gente mais vê no consultório, mais vê aqui assim, são pessoas falando de estresse, ansiedade e pânico. E hoje em dia as pessoas usam a palavra ansiedade para tudo, né? Ai, tô ansiosa, tô ansioso. E quando você pergunta para a pessoa, aonde no seu corpo você sente essa ansiedade? Raríssimas pessoas conseguem me responder essa pergunta. Mas como assim? Não sei. Eu falo, mas conecta, tô ansiosa. Sente seu corpo. Aonde, que parte do seu corpo, quando você está ansiosa, pega? É aqui no peito? Está mais ligado à angústia? É aqui no estômago,
embrulho, que está ligado muito à preocupação, e se, né? Tá mais aqui, eu te sinto umas pontadas no fígado, na medicina chinesa a gente chama casa da raiva, né? Da irritação, me dá dor de cabeça, o que é isso? Eu tenho enjoo, né? Então a gente precisa prestar atenção porque o corpo é um mapa da alma, ele fala muito pra gente. Quando o cliente não sabe me dizer o que ele está sentindo, o corpo sabe. Gente, o corpo é fofoqueiro. Eu falo assim pra pessoa, você tá sentindo muita culpa? Você tá se cobrando muito? Não. Tá bem no pontinho ali, entre as asinhas, quando a coluna trava. E aí eu falo, vou mudar a minha pergunta. Você é uma pessoa que se cobra muito, você se sente muito responsável por tudo, até quando as coisas não tem nada a ver com você no trabalho, em casa, as coisas tem problema acontecendo, você se sente parte, você se sente responsável por aquilo, você se sente responsável se o marido não está feliz, se a esposa não está contente, se o filho vai mal na escola. Mas existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa é o hamster naquela rodinha que não sai do lugar. Ou o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Ele fica se sentindo mal, ele fica se batendo e se culpando, mas não sai dali. A responsabilidade, ela já tem um outro nível. Por quê? Porque eu olho para aquilo, eu vejo onde eu fui parte do problema, como eu posso ser parte da solução e eu trabalho em cima disso. E se eu preciso de ajuda, eu vou atrás de ajuda. Às vezes dá para resolver sozinho, às vezes não dá para resolver sozinho. Normalmente, quando a gente não está conseguindo resolver sozinho, a gente vai procurar ajuda. E um dos lugares que a gente procura ajuda é o centro. Principalmente quando a gente acha também que tem a ver com a parte espiritual. E não vou mentir para vocês que muito mais vezes do que gostaríamos de admitir, tem. Mas por que que tem? Porque tem sintonia. Tudo tem sintonia. Por exemplo, entre nós, no corpo de carne, quem gosta de fofocar, tem amiga que gosta de fofocar. É ou não é? Não é? Quem gosta de comida, de comer, de sair para jantar, para tomar um vinho, vai procurar o amigo que gosta disso. Quem gosta de balada vai procurar o amigo que gosta de balada. Quem gosta de pescar vai procurar a pessoa que gosta de pescar. E assim como isso naturalmente acontece entre nós, lá não é diferente daqui. Eles também se unem por afinidade e também se unem a nós por afinidade. A gente chama isso de obsessão simples, vulgo encosto. Por exemplo, eu sou encosto do meu jeito. Tenho este privilégio. Tudo que ele faz, eu falo, né? Tô de olho. Né? Então, o que é o encosto, né? A gente tem um péssimo hábito. Eu vou falar que hoje eu vou defender demais os espíritos. É que nem quando as pessoas metem o pau de pai e mãe, eu tô sempre do lado do pai e da mãe. Então, por que eu fico sempre do lado do pai e da mãe? Primeiro, porque você não teve cacife para ter coisa melhor. Certo? Segundo, porque eles, bons ou maus, são seus personal trainers. De grátis. Né? Você mora com eles, olha só. Eu lembro que o meu filho, uma vez, meu do meio, estava naquela fase de pré-adolescente, mas estava enchendo meus patovacos. E eu falei assim, escuta, e eu falei, olha, cara, deixa eu te falar um negocinho, entendeu? Lá em cima, quando a gente fez aquela programação, entendeu? Era que tinha pra hoje, né? Porque como tu tem uma bagagem legal, de bônus hora, sabe? Você fez por merecer, você tem lá sei lá, de repente um leque de oportunidades, né? De opções. Você não tinha. Ainda brinco com ele, da minha cunhada, você tinha a minha opção. Você tinha, ou era eu, ou era outra pessoa. Aí você fala, vai essa mesmo. Na próxima, se tu quer uma coisinha melhor, você vai com a bagagem vazia,
vai bem, volta bem, porque aí você vai ter o direito de escolher mais e melhor. Pensa nisso, vamos viver direitinho aqui, né? Muito bem. Por que eu fico do lado dos espíritos? Porque eles vêm por sintonia. Então, se você não está gostando, trata de olhar para aquilo que você está pensando, fazendo, agasalhando no seu coração, né? Porque tem gente que fala, mas eu não sou ruim. Mas minha mãe costumava dizer que de boa intenção o inferno estava cheio. Então, às vezes a gente não faz mesmo uma coisa por mal, mas também não faz por bem. Existe uma diferença aí. Entre o bem e o mal tem uma ponte de pensamentos, sentimentos e atitudes. Muito que bem. Então vamos simplificar a coisa. Eu tenho uma aproximação por sintonia, certo? Se eu gosto de comer, eu vou ter um amigo que gosta de comer, espiritualmente é a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa depressiva, normalmente no plano da matéria eu afasto todo mundo, mas se tem uma amiga que é meio vítima, também o tempo todo meio deprê, ela vai ficar comigo e nós vamos ficar... Vocês lembram? Bom, não sei se todo mundo aqui vai lembrar. Tinha um desenho dos Flintstones. Não conheço, não. E tinha um personagem que ele era uma hiena. E ela andava e tinha uma nuvem que chovia em cima dela, só em cima dela, e ela andava e falava assim: ó dia, ó vida, que azar, né? E quantos de nós, se não é assim, teve fases assim? Eu já tive fases assim também, de ficar só reclamando, só nananã, e tudo é os outros, e não sei o que, não sei o que lá. Então, se eu tô nesse astral, gente, o que eu vou atrair pra mim de energia boa? Eu não vou só atrair espíritos, eu vou entrar em ondas energéticas similares. Porque eu entro em sintonia, certo? Então, se eu estou triste, eu entro em ondas vibracionais de tristeza. Se eu estou com raiva, se eu estou feliz, o que que isso faz? Imagina que você é uma esponja. Se eu estou triste e fico um pouquinho triste, saio, tá tudo bem, tá tudo certo, que nós vamos mesmo vivenciar todas as emoções e sentimentos. Mas se eu fico muito tempo alimentando isso, eu entro nessa sintonia por mais tempo e eu começo a sugar, a atrair a mesma energia. E quando eu me dou conta, eu estou chorando pelos cantos em casa. E aí meus clientes vêm, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Ok, então vamos por partes. Você tem uma razão para estar triste? Não, não tenho. Então não é seu. Mas, de alguma maneira, a gente sintonizou. Ou pensou alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa. Eu tenho, mas não é tudo isso para ficar triste. Então, eu comecei, mas aí eu dei mole, e aí eu fiquei atraindo para mim. Eu tenho. Faleceu uma pessoa que eu adoro, perdi meu trabalho, minha casa, sei lá, alguma coisa mais grave. E eu fiquei mais tempo do que eu deveria. E aí eu atraí aquilo para mim. Então a gente precisa tomar cuidado, porque normalmente, por atração energética ou espiritual, uma grande parte não nos pertence. Então a gente não pode ficar triste quando a gente perde alguém? A gente pode e deve. Mas existe a tristeza saudável, que é a saudade generosa, né? É o amor pela pessoa. E existe a saudade do vítima, do inconformado, que fica alimentando na revolta. Porque, como se só aquela pessoa tivesse perdido uma pessoa. Todos nós perdemos. E todos perderemos. E a gente também vai embora e... Quer dizer, perder é uma palavra bem besta, né? Porque ninguém perde ninguém, já que a vida é imortal, é uma passagem. E muitos de nós temos parentes vivendo longe da gente e ninguém perdeu ninguém. Não é? Na pandemia ficamos até incomunicáveis e tudo, e ninguém perdeu ninguém. Então é uma questão de entendimento de como a coisa funciona. Ok, vamos pular porque nós não vamos aprofundar muito nisso não, tá? E aí nós temos a fascinação e temos a subjugação. A fascinação já é um tipo de ascendência mais aprofundada, aonde a gente pode citar que nós temos uma influência espiritual, por exemplo, pessoas apaixonadas por paixão. Elas estão tão envolvidas naquilo que elas não ouvem ninguém. Se você quiser alertar a pessoa, ela não vai te ouvir. O vício também. Por que é difícil a pessoa se desvincular de um vício? Porque ele dá prazer. E tudo que é gostoso, a gente não quer largar. Então, fica um pouco mais difícil, né?
Existe a vaidade. E o problema da vaidade é que aquele que é vaidoso, ele não acha que ele é vaidoso. Então, quando alguém alerta, fala, cuidado aqui e tal. Não, eu não. Então, a vaidade, nessa coisa da fascinação, da obsessão pela fascinação, é uma das mais trickies, mais difíceis da gente se libertar. Porque a gente não quer ver, a gente está em denial, a gente está em negação. E tem a subjugação, que não acontece do dia para a noite, é mais raro, embora muita gente ache que é comum, não é comum. O mais comum é o que a gente chama de vulgo imposto, né? Obsessão simples. E ela demora, ela começa como simples, vai para fascinação, para chegar em subjugação, demora. Significa que a pessoa não trabalhou nela, não procurou ajuda, e ela não percebeu, e ela foi afundando, e aí quando se dá conta já está naquela areia movediça, né? Então, cuidar da nossa casa interna é a primeira dica, né? A primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é olhar de novo para aquela pergunta: aonde eu sou parte do problema? Como eu posso ser parte da solução? Então, trabalhar na autoobservação é imperioso, porque quem não se conhece não sabe dizer quando começou. Algumas pessoas conseguem, putz, eu acho que foi mais ou menos naquela época, foi quando eu comecei a sair com aquela pessoa, foi quando eu comecei a frequentar aquele ambiente, quando eu comecei naquele trabalho, porque é tão sutil aquela simples que a gente não se dá conta, né? É aquela pessoa que fica lá, no nosso ouvidinho, né? E você tá com uma amiga, tá entrando numa relação nova, essa relação tá legal, mas como todo relacionamento no começo, tem lá um negocinho aqui, um negocinho pra gente fazendo ajustes, e a amiga, eu não acho que vai dar certo. Ai, porque ele isso. Ai, porque você, não sei o que lá. Ai, e às vezes ela nem tá fazendo por mal. Ela pode simplesmente acreditar mesmo naquelas coisas que ela tá falando. E a outra, se ela não sabe quem ela é, o que ela quer da vida, não tem um norte, ela cai e fica, né? Quando a gente não tem uma personalidade formada, um fala uma coisa, a gente vai. Outro fala outra coisa, a gente vai. Outro fala outra coisa, outra a gente vai. Né? A gente pode ouvir as pessoas, mas no final a gente tem que ter a capacidade bem desenvolvida de fazer a triagem, a separação do joio e do trigo. Não é sempre fácil, mas é possível, quando a gente quer. Né? Eu acho que desse assunto, obsessão espiritual, deu pra gente aprofundar bastante, né? Eu tô dando uma pincelada. Uma pincelada, né? Pra depois, se vocês quiserem, encarnado com desencarnado também tem. Mas agora a gente vai continuar no nosso tema, que é o auto-obsessão. E antes de você se aprofundar nesse tema, nós podemos sim estudar com alegria. Né? No YouTube tem aquele canal do Amigo da Luz, que eles são sensacionais. E se você ver o episódio que ele fala do obsessor, o cara tá deitado na cama, ele tá com o celular, ele, ai meu Deus, eu não aguento sair dessa cama, tudo dá errado na minha vida, o que eu faço? Minha mulher não gosta de mim, meu filho não fala comigo, tá tudo errado na minha vida. Aí chega o obsessor, ele, ai, quem é você? Ele, sou seu obsessor. Ele, mas o que você tá fazendo aqui? Eu tô tentando te obsediar. É assim mesmo. Você já tá fazendo tanta coisa de auto-obsessão com você mesmo que não tenho nem como trabalhar. Eu vou arrumar outro pra obsediar. Aí ele falou assim, não, mas você é o meu obsessor, eu te matei em outra encarnação, você tem que me obsediar. Eu falei assim, não tem espaço na sua vida, você reclama 24 horas por dia, você acorda reclamando, como que eu vou ter tempo de fazer alguma coisa contra você? E esse é o tema que a gente vai trazer também para desenvolver, que é o auto-obsessão. Eu acho isso muito legal mesmo, isso que eles falam brincando, mas eles ensinam muito bem, né? A gente já faz um trabalho tão bom, a gente é tão bom em se atormentar que olha, a pessoa fala, eu acho que eu tenho um grupo de espíritos comigo, porque não é possível. Aonde eu vou é carro que não sei o que na minha frente, é o correio que o cara não faz direito, ele não precisa. Aqui esse grupo de espírito que ele acha ou ela acha que está atormentando, ela é ela mesma. São 500 vozes, né? Então a pessoa tá negativa, só reclama, tem uma
conversa interna muito cruel consigo mesmo. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? A gente fala tanto de amor e de autocuidado, de autovalor, de autorrespeito. São palavras bonitas. Mas a gente precisa entender o que isso significa na prática, na vida da gente. Então, por exemplo, hábitos que a gente nem se dá conta. Cada coisa que você faz que não deu certo, quanto que eu escuto? Ai, eu sou burra mesmo. Ai, mas eu não faço nada direito. Ai, mas nada dá certo na minha vida. Ai, eu tenho dedo podre. Isso aí eu tenho escutado demais, né? Ai, porque eu isso... Então, como que com essa conversa interna, sem o menor suporte de nós mesmos, a gente acha que não vai dar mole e não vai entrar de gaiato em companhias indesejadas, né? Mas o problema é que a companhia indesejada está aqui. Sabe quando uma pessoa vai te elogiar? Até isso a gente consegue fazer. Meu Jesus. Como você está linda. São seus olhos. Ai, são seus olhos. Ai, não, hoje eu acordei. Gente, a gente corta a energia do recebimento. Não tem coisa pior que uma pessoa pode fazer consigo do que cortar a energia de generosidade para com a gente, de recebimento para com a gente, de prosperidade para com a gente. Tá louco para conseguir aquela promoção, até aplicou, mas só que, eu não vou conseguir. Imagina, tem muita gente mais. Meu chefe não gosta de mim. E fica com aquela conversa interna se empurrando, que na batistaca, sabe? Cada vez mais para baixo. Isso é auto-obsessão. E quanto pior a gente fica, mais o nosso terreno interno está vulnerável para quem quiser visitar. E aumentar essa porcariada toda. E aí eu te pergunto, o que é que a gente está plantando no nosso terreno? Eu estou plantando sementes de árvores frutíferas? Ou eu estou usando meu terreno para lixão? Porque no lixão cresce verme, vem barata, vem corvo, vem abutre. Agora, num terreno florido, vem abelha. No lixão vem mosca. Então, se eu olho a minha volta e a coisa não está rolando legal, eu não posso olhar para fora. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar o que é que eu estou fazendo comigo. Porque a gente é mestre em ser cruel com a gente. Isso tem que acabar. Porque aonde eles mais encontram, agora nós vamos falar um pouco dos espíritos, aonde eles mais encontram terreno é quando a gente já se maltrata. Porque eles não precisam fazer nada. Já está tudo pronto. Eles só têm que sentar, pegar o garfo e a faca e comer. E eles falam isso. Você está me culpando por quê? Eu não fiz nada. Faz tudo sozinho. Eu só estou lá. Aumentando, né? Porque eles logo gostam de tirar a responsabilidade deles, como a gente gosta de tirar a nossa responsabilidade. Então, é uma simbiose. Um está obsediando o outro. Quem está obsediando quem? Então, a auto-obsessão, ela é perigosa. O maltrato conosco é perigoso. Não é só porque a gente entra em sintonias e tal, porque a gente também começa a construir doenças no nosso corpo. E a gente começa a emanar isso no campo vibratório e tudo dá errado mesmo, por sintonia. Então eu vou atrair aquele funcionário mal-humorado, né? A pessoa lá no correio vai se distrair, não vai mandar para o lugar certo, vai perder alguma coisa. Então, gente, toma cuidado com esse diálogo interno que vocês têm com vocês, principalmente no coração. Porque se eu não gostar de mim o suficiente para me cuidar, para buscar ajuda, que seja qualquer tipo de ajuda, né? Terapias externas, o passe do centro. Outra coisa é que quando eu sinto e penso com intensidade, eu crio essas formas de pensamentos, né? Elas ficam aqui, ó, no meu campo energético, todinho, né? E acima do meu coronário. Se eu penso naquilo repetitivamente e com intensidade, porque veja bem, uma coisa é eu sentir uma tristezinha, crio lá uma forma de pensamento, uma raivinha e depois aquilo vai embora.
Tudo bem. Veio a brisa, levou, depois eu fiz uma oração, fui dançar, fui cantar, fui ler um negócio legal, vi um filme bacana e aquilo foi embora. Mas se eu ficar alimentando o mesmo pensamento, o mesmo diálogo interno ruim, seja comigo ou com os outros, essa forma de pensamento se cristaliza e fica mais difícil de desfazer. Então a pessoa vem, toma um passe, vai embora e fala, ai, não melhorei. Aí fala que o centro não é bom, que o passe não é bom, que o passista não é bom, faz 2 passos, vai embora, porque acha que tudo é magic pill, né? Vou tomar um passo, alguém vai tirar de mim esta coisa indesejada. Desculpa, mas essa coisa indesejada é você, e você não pode sair de você. Então, a gente precisa ser firme nos tratamentos. Seja no passe aqui, que é a parte espiritual, seja na reforma íntima, seja em outras terapias de cura, mas a gente precisa ser consistente, persistente e comprometido com a gente. Então, o tratamento, o autotratamento é o que vai dar o tom de como os outros vão me tratar, de quem pode interferir na minha vida ou não. A gente chama em inglês de to set boundaries, estabelecer limites. Que pensamentos eu vou trazer para mim e aceitar e que pensamentos eu não vou aceitar. As pessoas podem falar o que for de você. Quem não pode falar mal de você é você. O mundo pode estar contra nós. Quem é a única pessoa que não pode ficar contra a gente? A gente. Porque a gente vai viver com a gente pela eternidade. Então é melhor a gente aprender a viver legalzinho com a gente agora. Ser parceiro. Parça, né? High five. E quanto mais facinho e bacana eu fico comigo, mais fácil o meu mentor consegue me dar o apoio e ajudar quando ele precisa. Mais fácil a espiritualidade nos ajudar. Porque nós estamos trabalhando a nosso favor e em parceria. Eu falei outro dia pro meu cunhado, a gente estava conversando sobre espiritualidade, eu falei assim, gente, na vida a gente pode viver com Google ou sem Google. Com Deus, sem Deus. Com a espiritualidade amiga, sem ela. Dá para viver sem? Até dá, aos trancos e barrancos, mas tu vai penar. Agora, quando a gente vive em parceria com a divindade e com os espíritos amigos e com nossos mentores, espíritos queridos que nos apoiam na nossa vida, tudo fica mais fácil e fluido. Não é que eu não vou ter os desafios, mas eu vou conseguir aprender com eles. E nós vamos falar mais sobre os mentores, né? Vamos falar mais sobre os mentores. Então vamos lá. Esse é um assunto que todo atendimento fraterno que a gente faz, a pessoa já fala assim, logo de cara, né? Tô obsediado, né? E o nosso trabalho é escutar a pessoa, entender onde está vindo essa forma, esse pensamento, né? Mas para vocês que são novos aqui no centro, toda casa espírita tem um trabalho de desobsessão. Aqui na nossa casa funciona às quintas-feiras, às 7 horas da noite, tem um grupo que já vem trabalhando mais de 10 anos juntos. E muitas das pessoas, dos trabalhadores da casa, vêm me perguntar como que funciona a dinâmica, como que funciona o processo. E é legal a gente entender, porque faz parte de um trabalho, é um trabalho mediúnico como qualquer outro aqui no centro, que tem lindos trabalhos que acontecem na terça-feira. Então eu não poderia trazer uma pessoa melhor do que a Gabi para explicar um pouquinho o que acontece lá na sala, como que é esse diálogo com os espíritos, o que eles traz de ensinamento para nós, né? Desses espíritos que já desencarnaram, que vêm aqui, que estão sofrendo, que vêm aqui ter esse diálogo. Então, gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa sua experiência dentro da sala. Bom, primeiro eu queria desmistificar o que muitas pessoas acham que é um trabalho de desobsessão. E quando você fala trabalho de desobsessão, fica parecendo que lá na sala a gente só recebe espíritos muito ruins que estão destruindo a vida das pessoas. Claro que isso tem também, né? A gente sabe que tem. Mas tem muitas outras coisas que acontecem ali dentro. Então, primeiro, tudo o que acontece do lado de lá, acontece do lado de cá. Todas as más tendências que os espíritos têm, nós temos. Porque eles já foram nós antes, né? Encarnados. Então, primeiro a gente não deve julgar ninguém, nem quem está aqui, nem quem está lá. Somos todos necessitados, doentes, crianças aprendendo,
todos ainda somos muito imaturos, todos somos resistentes à mudança, ao crescimento. Então, o que acontece lá dentro? Que tipo de trabalho a gente faz? Tem muitas coisas que acontecem ali. Em primeiro lugar, nós temos muitos tipos de sofredores. Por exemplo, nós temos espíritos que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. Acontece? Acontece, não sabe que desencarnou. Leva um choque quando a gente vai... Porque a gente não fala você está morto. Primeiro que não está morto, está vivo. A gente fala exatamente o contrário. Eles falam, mas eu estou morto. Eu falo, eu não sei como que você está morto se você está falando comigo. Porque a gente faz um diálogo assim para ajudar eles a chegar onde eles estão, ajudar a pensar. Tem gente que acha que trabalho de desobsessão é ficar catequizando o espírito. Gente, que moral tenho eu para catequizar uma alma? Se você soubesse as coisas que eles falam pra gente, que eles jogam na nossa cara, que a gente é podre, que a gente é ignorante, que a gente é hipócrita, ele tem razão. Eu tô aqui, eu tô lá em Vênus. Eu não tenho moral nenhuma para querer dizer se ele está certo, se ele está errado. Esse não é o nível. Até tem, eu sei que tem trabalhos que seguem essa linha, mas não é a minha linha. Quando eu converso como eu converso com vocês. Então a gente vai levando ele até ele entender que ele desencarnou. Mas onde você estava? O que você estava fazendo antes? Com amorosidade, tentando trazer a memória dele para que ele faça o caminho de volta. Para que então ele mesmo chegue a essa conclusão e nessa hora, normalmente, os mentores já levam e ele já vai ser cuidado. Outro tipo de espírito são espíritos os suicidas, né? São pessoas que tiraram sua vida. Gente, só comete um ato desesperado quem está desesperado. Não é para ficar julgando o suicida. Por quê? Porque falando aquilo que o William falou, que tem vários tipos de obsessão, né? De desencarnado para encarnado, esse nós já falamos. De encarnado para desencarnado, por exemplo, é quando uma pessoa da sua família, alguém que você conhece, tirou a sua vida num ato de desespero, e a pessoa que está aqui ainda no corpo, ela fica assim, o tempo todo pensando na pessoa e falando assim, desgraçado, olha o que você fez comigo, não pensou na sua família, olha como que a gente tá, agora a gente não sei o que, ela pensando no seu sofrimento e maldizendo a alma. Aquela alma, ela ouve tudo e sente. E ainda fica com mais culpa e sofre mais ainda. Então, quem está obsediando quem? Olha que interessante. A gente não para pensar nisso, né? Nós temos espíritos que perderam seu formato humano. Por quê? Ou porque outros espíritos mais inteligentes e mais fortes sugam sua energia e eles se transformam em ovoides, ou porque ele, numa auto-obsessão, né? Se sentindo uma barata, se sentindo um verme, ele carrega aquilo por tanto tempo, que isso não acontece rápido, viu? Isso demora muito tempo, séculos. Ele perde o formato humano. É possível? É possível. E aí eles vêm, eles precisam do ectoplasma, da energia dos encarnados, para que os espíritos de luz consigam recompor o perispírito dele. E isso leva um certo tempo, inclusive reencarnações. Né? Nós temos almas vampíricas, nós temos espíritos que são fanáticos, religiosos, nós temos pessoas que realmente vêm com encrenca com outras pessoas, outros, como os encostos que a gente chama, simplesmente foram atraídos porque tem a mesma afinidade ali. Outros gostam de bagunça, ri a beça quando faz confusão na família dos outros, se divertem, são palhaços, né? Então tem todo tipo de trabalho ali dentro. Não é só essa coisa que as pessoas ficam imaginando. E o que é um diálogo com esses espíritos? É diálogo de amor, né? A maioria não ouve o que a gente fala, não está pouco se lixando, não está nem um pouco interessado no que a gente está falando. E eu me lembro que a gente teve uma vez, um dos nossos dias, o mentor disse que a gente tem um dia de estudo de 2 em 2 meses. E ele disse que a gente podia fazer perguntas. E uma das perguntas que a gente fez para os mentores foi assim, poxa vida, esses espíritos que são muito inteligentes, porque gente, tem espírito inteligente, hein? Por que é uma obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, não importa de quem para quem? O que é uma obsessão? É um ataque extrafísico.
de uma mente mais forte sobre uma mente mais fraca. Mas isso está cheio aqui de relacionamento abusivo, manipulador, narcisista. Isso aqui acontece toda hora, até pais com filhos e vice-versa, entre casais. Não tem novidade nenhuma. E lá é igual, né? Então é uma mente mais forte sobre uma mente mais fraca. Mas tem espíritos, gente, que assim como tem pessoas com QI elevadíssimo, inteligentésimos aqui, põe inteligentésimos, que a gente se sente um verme perto deles quando eles falam com a gente. Ainda falam, vou conversar com isso? É isso que vocês me trazem para conversar? Aí eu penso no meu filho. Você não tem cacife para conversar com ninguém melhor. Né? E uma vez eu falei, é o que tem para hoje. Né? Porque eles falam que eles não ouvem os espíritos mais evoluídos, mas não ouvem porque não tem sintonia, não tem frequência. Eles falam, mas eles não ouvem. Como a gente não... É como níveis de clarividência. Cada um vê e ouve aquilo que está em sintonia e interesse. Né? E aí perguntamos, para que a gente fica aqui falando se a gente sabe que eles não vão ouvir, não estão interessados, não vão mudar, não vai fazer a menor diferença o que a gente está falando. E foi muito bonita a explicação deles. Eles falaram assim, porque vocês não estão aqui para convencer ninguém. O que eles precisam sentir são as ondas amorosas, são as ondas de amor. Porque a energia do médium pelo qual ele está falando, então tem o ectoplasma dele, e ele sente a pessoa que o médium é, aquele que está fazendo a passagem, né? Mais a energia que a gente emite, é isso que vai ajudar na recuperação, seja do que for que ele precisa, principalmente da lucidez mental. Todos melhoram, não. Muitos não melhoram nada, muitos não querem saber de nada com nada, e tem inclusive reencarnações compulsórias, né? Quer dizer, não tem direito de escolha. Esse quando a gente sabe que é um nível de bastante negatividade e maldade. Outros, a gente tem a felicidade de, depois de um tempo, voltar, agradecer e dizer o quanto aquele grupo fez diferença na vida deles. E muitos ficam trabalhando ali com a gente, na parte espiritual. Então, dá uma alegria imensa isso daí também. Muito obrigado. Eu sei que é um tema que gera muito, não vou falar a palavra ansiedade, mas um desconforto. Tá gerando ansiedade? Mas... Desconforto? Não, fala a verdade, né? Tá gerando desconforto? Eu tenho uma pergunta sobre a desobsessão. Para chegar no centro aqui na casa, na espírita, para ter uma sessão dessa, um tratamento desse, em que situação eu, Railma, chegaria aqui? Como é isso? Eu venho e falo, olha, eu quero esse trabalho. Como é que funciona isso? Ai, que confusão. Eu acho que você quer perguntar o que a pessoa tem que sentir para vir procurar. Não é isso? Tipo, né? Como é que eu deveria me sentir? Eu tô sem dormir, ou eu tô ansiosa, ou eu tô querendo matar. Eu acho que agora faz a transição perfeita pro assunto, porque essa primeira parte era realmente uma parte mais pesada, né? Porque é mais conteúdo, tipos, explicações. Agora vamos focar mais no positivo, né? Como que a gente busca essa ajuda, né? Como que a gente sente que é o momento, né? Que aquele cachorro que está em cima do prego, que ele precisa de sair de cima do prego para buscar ajuda. E é por isso que a gente vai começar a falar assim, onde começa a desobsessão? Né? Da auto-obsessão, do espiritual, que seja conosco mesmo. Lembra quando a gente estava falando aonde começa a obsessão? Quem lembra? Onde começa a obsessão? Nós mesmos. Em nós mesmos. Aonde começa a desobsessão? Em nós mesmos. Primeiro, com a minha vontade, o meu desejo de melhorar. Só o desejo é suficiente? Não. Aí do desejo eu tenho que partir para a ação. Então vamos dizer que eu estava me sentindo super escangalhado, confuso, o negócio não estava legal. E eu vim para o centro. Passei no atendimento fraterno, então eu vim da vontade para o centro. Tomei a atitude de passar no atendimento fraterno. Comecei a frequentar as palestras e estou tomando os passes. É suficiente? Muitas vezes depende. Isso é um começo. É um começo. É suficiente? Depende do nível de confusão que eu tô. Se eu tiver num nível de confusão um pouquinho mais, né?
Lembra que eu falei da cristalização, do tempo que eu fico e tal? Não, não é suficiente. O que mais eu precisaria? Por incrível que pareça, é bem simples, mas é trabalhoso. Comprometimento. O que é comprometimento? É não faltar ao seu tratamento. E é você fazer a sua parte. O que é fazer a minha parte? Essa é a parte que ninguém gosta. Estudar. Vir na quinta-feira participar do curação. Porque, né, cura com o coração mais ação. Gente, se eu não fizer por mim, os outros não conseguem fazer por mim. É igual você quer ajudar uma pessoa que tem um vício, se ela não quer, você pode pôr lá no instituto, você pode pagar terapia, ela não vai levar a sério, vai sair, vai largar. Então, para que a coisa funcione, eu preciso ter comprometimento. Quanto mais comprometimento eu tenho com a minha melhora, mais eu dou oportunidade para a espiritualidade me ajudar. Por exemplo, a pessoa faz evangelho no lar, ela vem aqui, ela está fazendo várias coisas, ela faz meditação, ela vai andar na natureza, ela faz exercício e tal. E a espiritualidade, que é muito generosa, cria um campo de energia em redor daquela casa, cuida da pessoa, não é? Mas os espíritos de luz não fazem por nós. E isso eu posso dizer por experiência própria. Nenhum espírito vai fazer a sua lição de casa. O que isso quer dizer? Lembra aquele ditado, Deus ajuda quem se ajuda? Tem esse ditado que é velho, Deus ajuda quem se ajuda? É assim. Por quê? Porque eu crio sintonia. Não é só essa questão religiosa, do merecimento, fica parecendo uma coisa meio esquisita. Deus está para um, não está para outro. Eu não gosto muito disso. Deus está para todo mundo. Então, é uma questão de você deixar o seu terreno limpo para que possa vir o sol, a chuva e o vento e ajudar no crescimento de tudo de bom que tem ali. Então, comprometimento é essencial. Praticar o que aprende, não preciso nem falar. Então, se eu não tenho comprometimento, fica complicado. Por quê? Porque nós gostamos bastante, né, de terceirizar as nossas obrigações. Eu terceirizo os problemas, dizendo que tudo é o outro, é o chefe, é o espírito, são os obsessores, coitados do espírito, leva a culpa de tudo. Ou eu terceirizo também a minha felicidade. Eu ponho a minha melhora na mão dos outros. E se o outro não faz por mim, eu saio ainda do centro, ou seja, lá da onde for, pode ser qualquer lugar, reclamando. Eu vou no nutricionista, não faço, não tenho comprometimento na dieta e depois vou falar que não funciona. E assim com tantas outras coisas. Isso acontece muito quando eu trabalho com as pessoas. Então, uma das perguntas que eu faço aqui também para a parte espiritual é assim: o quanto você está disposto a mudar? O quanto você estiver disposto a mudar é o que você vai melhorar. Estou disposto 5%, vai melhorar 5%. Estou disposto 25%, 40%, 50%, 70%, 100%, então é o tanto que você vai melhorar. E o mais difícil é o comprometimento, porque a gente não tem muita disciplina, manter aquela constante. Na verdade, a gente tem disciplina para as coisas ruins, né? Porque a gente está lá acostumado, vira hábito. Mas para as coisas boas, elas não são difíceis, elas são trabalhosas. A pessoa vem, e que a gente mais ouve as pessoas falarem? Eu não consigo. Mas eu não consigo. Eu escuto muito isso. Eu mesmo já falei muito isso no passado. Eu não consigo significa eu não estou comprometido. Por quê? Eu não tenho dinheiro, mas quando eu vejo aquele par de sapato, aquele celular, aquele negócio que eu fico enlouquecida, a pessoa fica até na dívida, tripa de... E ela vai, ela compra, ela dá um jeito de comprar aquele negócio. Mas para terapia? Mas para terapia. Para reforma íntima. Então, gente, esse eu não consigo, quando vocês falarem, todos nós falamos, eu também, a gente não é diferente de ninguém. Pensa nisso que eu estou falando. Eu não estou comprometida. Eu ainda não estou querendo tanto assim. É a história que eu conto sempre, que o William estava falando do cachorro. Vocês conhecem a história do cachorro no posto de gasolina que ele ficava chorando? O cara para o carro, abastece, vai na loja de conveniência e vê um cachorrão deitado ali do lado e chora, e chora, e chora, e chora.
Ele chega pro caixa e fala, por que esse cachorro tá chorando? Ah, ele tá sentado em cima de um prego. Gente, mas por que ele não levanta? Porque não tá doendo tanto ao ponto dele levantar. E a gente é danado, né? Por que tem que doer tanto pra gente fazer certas mudanças na vida da gente? Afastar de lugares e pessoas tóxicas. Deixar de ser a pessoa tóxica. Porque quando a gente pensa nos nossos problemas, a gente terceiriza tudo. Tudo é o outro. A gente nunca olha pra gente e olha... Quando eu ensino as coisas, eu falo, primeiro olha pra você. Não olha pro outro, não. Lê o trecho do Evangelho, não fica pensando pra quem que ele serve. Se você abriu pra ler, ele serve pra você. Se eu venho, me convida pra fazer um tema, esse tema é pra mim. Porque quanto mais eu estudo, melhor. E eu estudo, hein? Ai, não gosto de ler. Tá cheio de aula gratuita na internet. Tem curso de médios do Jacobson Trovão. Tem aula do Livro dos Espíritos. Que às vezes são livros um pouquinho mais difíceis de ler mesmo. Mas quando tem uma pessoa explicando, dando exemplo, de forma assim, tem o Nosso Lar gravado como se fosse uma novela. Fantástico pra gente ouvir. Não tem desculpa. Eu, como dirijo muito, trabalho pra casa, demora uns 45, 50 minutos, eu tô sempre ouvindo alguma coisa. Eu tô sempre regando, mantendo a minha mente com coisas produtivas, que me ajudam, que me fazem crescer. Então a desobsessão, gente, ela começa em mim. E aí, obviamente, que se eu estou numa situação difícil, eu preciso de ajuda. E eu vou buscar essa ajuda. E eu vou ter essa ajuda. E aí a espiritualidade, quando a gente está no movimento do melhor, que eu sempre digo assim, quando você está no movimento do melhor, não é o perfeito, porque isso não existe. É o melhor que eu sei, o melhor que eu posso e o melhor que eu tenho. O que vai acontecer se eu estou no movimento do melhor? O que pode vir para mim? Melhor. O melhor. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Tem que ter uma coisa aí. Às vezes junta, né? Às vezes o que eu quero e o que eu preciso é a mesma coisa. Mas só vem o melhor. Então eu vi aquela intuição, eu comecei uma terapia, eu vim na quinta-feira no coração, eu fui fazer uma acupuntura, sei lá, qualquer coisa, um passe. E aí as coisas vão aparecendo pra mim. É um filme, é um livro, é uma música que eu ouvi e aquilo me deu um aha moment, né? Aquele negócio. Meu, vem! Você não precisa ir atrás de nada. Aprende uma coisa, quando você tá na sintonia do melhor, tudo vem pra você. Aquela amiga que falou um negócio, aquela pessoa que te levou naquele lugar, você fala, gente, como que eu vou parar aqui? É um negócio espetacular. Milagres acontecem, mas não esse milagre infantil. Ai, caiu do céu. Cai do céu quando eu estou em sintonia no meu comprometimento. E não se preocupe, porque se você sentar aqui num dia de palestra, hoje, tiver com uma situação pesada e você pensar, Senhor, eu preciso de ajuda nessa área, você não precisa nem dar um nome para o nosso grupo, os espíritos sabem, você já está sendo ajudado. A ajuda já está começando durante a palestra, antes, quando você chega, antes de vir para cá, a gente já é preparado. Então a desobsessão, gente, ela começa na vontade, ela continua na ação, mas ela se dignifica no comprometimento. E começando por sermos nossos próprios desobsessores. Né? E a próxima questão que a gente queria abordar, mas eu acho que você já falou bastante, né? Da ajuda dos espíritos, nos nossos anjos da guarda, que a gente não está desamparado, né? Não, eu falo uma frase que ele diz que gosta, que eu falo, Silvia, puxa saco, ele nunca sabe se está falando a verdade ou não está falando, mas eu digo que a gente não é órfão da divindade. Em primeiro lugar, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que significa que eu tenho o mesmo DNA divino que o Criador. Eu disse que nós somos centelhas divinas encaixadas na Terra, né? Espíritos imortais vivendo uma vida aqui num corpo de carne. E ninguém é órfão da divindade. E eu considero uma tremenda ingratidão quando alguém acha que está sozinho. Primeiro porque quando a gente vem, reencarna, a gente já reencarna com o nosso guia espiritual, mentor, amigo espiritual. A gente pode dar o nome que quiser, mas é alguém que a gente conhece há muito tempo e que zela por nós.
É uma tremenda ingratidão, porque eles ralam, né, gente? Pelo amor de Deus. Não deve ser fácil, pensa bem. Eu mesma não me aguento às vezes. Tem dia que eu olho no espelho e falo, tá chata hoje, hein? Cara, tu tá chata. Aí eu uso uma frase que a minha sobrinha fala, fica quietinha pra eu gostar mais de você hoje. Minha sobrinha fala isso, fica quietinha pra eu gostar mais de você. Eu falo isso pra mim, que você tá chata. Sabe aquele dia que você tá mais crítica, mais ranheta? Xerinhanha? É assim mesmo. E daí, nem o mentor aguenta. Você não se aguenta, ele vai aguentar, mas coitado. Ele fez um comprometimento, ele tem que ficar, né? Ele tem que ficar. Então pensa nisso. A gente tem que ficar mais facinha pra gente, pra ficar mais facinha pra eles, pra ficar mais facinha pra Deus, né? E você pode se olhar no espelho e falar, menina, tu tá um porre hoje, mas tu pode melhorar. Meu marido fala, com quem você tá falando? Se mete. A conversa é íntima. Eu falo no espelho, eu falo andando sozinha em casa, gente, geminiano é 2, né? Então eu falo um com o outro, eu falo assim, menina, mas tu tá chata, é porque você não sabe. Cala a boca. Ainda assim, é que nem um adulto tá com 50 anos de idade, tá falando, que minha mãe, que meu pai não me deu, que minha mãe não fez isso pra mim. E você tá com 50 anos e tá fazendo o quê por você? Nada! Tá reclamando que seu pai não fez, que a sua mãe não fez, e você continua não fazendo. É melhor do que? Porque enquanto você é criança, você tem que aguentar. Mas depois que a gente é adulto, não tá fazendo por quê? Fica lá na terra do Peter Pan, então, não quer crescer. Mas não é. Vai trabalhar sua criança interior, vai fazer o curso do Andrei Moreira, Percurso, a cura da criança interior. E veste o seu adulto, para que as coisas comecem a dar certo. Porque quem é que ganha dinheiro? É criança ou adulto? Adulto. Quem é que tem relação sexual? Criança ou adulto? Adulto. Quem é que namora? Adulto. Quem é que trabalha? Adulto. Quem é que realiza sonhos? Criança recebe, adulto dá. Criança estuda, adulto faz. Então, a época da criança já acabou. Vamos parar com mimimi, entrar nesse comprometimento, vestir o nosso adulto, tomar as rédeas da nossa vida, porque eu vou falar uma coisa. A sua vida é seu carro. Se você não está no volante, quem é que está no volante? Porque se você não estiver dirigindo o seu carro, alguém está. Alguém está. Você vai reclamar para quem? Para quem você vai reclamar se você saiu do carro? É que nem o líder lá, o chefe. Se ele não é um líder, um chefe, alguém vai tomar o lugar dele. E você vai reclamar para quem? Você não está tomando conta da sua vida. Você não se posiciona, o outro se posiciona. Ai, então o meu lugar. Você não foi lá, não falou nada. Você teve sua chance. Pensa nisso, gente. Comando da própria vida. As rédeas da sua vida. Isso significa gerenciar os seus pensamentos. O que entra, o que sai. O que eu tomo pra mim, o que eu não tomo. O que eu acredito, o que eu não acredito. Eu posso ouvir muita bobagem. E muita coisa boa. Mas no final eu tenho que fazer a triagem, sentir no meu coração. E escolher o que eu vou acreditar e o que eu não vou. O que eu vou tomar pra mim e o que eu não vou. Muito bom. Agora vocês imaginam trazer um problema para ela. Entre família, né? Eu penso 1000 vezes antes de chegar e trazer um assunto, né? Mas é engraçado que a gente tem uma brincadeira, né? Que eu falo que you break, Sagres fix. Tem aquele negócio de celular? You break, I fix? Um dia ele olhou pra aquilo e falou, you break, Sagres fix. Eu falei, Sagres fix ou esse cambal, you fix? Posso dar uma mãozinha, né? Que nem mentor faz. Mas you fix. Não, mas é cada reunião que a gente faz o Evangelho no Lar toda segunda-feira, a gente discute muito desses temas. Então é exatamente isso que eu quis trazer para vocês hoje, né? E qual que é o exercício que você gostaria de fazer com o pessoal para a gente poder estar protegidos nas nossas células, o sol energizando? Porque tem muita coisa que a gente faz que ajuda. Né? Não é porque a gente começa dentro da gente, a gente tem todo um trabalho interno para fazer, que a gente não vai usar das ferramentas que a gente aprende para ajudar no nosso campo energético, que é bastante importante a gente manter ele limpo, claro, né? E o que melhora o nosso campo de energia? Pensamentos claros, pensamentos bondosos, sentimentos
mais fraternos. Mas a gente também pode usar muito da parte energética a nosso favor. Então, eu me lembro que eu era criança e eu aprendi com o meu pai, quando ele ia no centro espírita, que a gente deveria imaginar, quando a gente está com a cabeça atordoada, que a nossa cabeça estava dentro. Ele falava, imagina que sua cabeça está dentro de um capacete amarelo. Porque o amarelo trabalha muito a parte mental. E como a gente é muito atacado na parte mental, cuidar da cabeça, da saúde mental é essencial. Tanto nos cercando com pessoas, lugares, leituras, tudo proativo, tudo positivo, uplifting songs, né? Músicas com letras que colocam a gente para cima. A gente também pode usar essa energia amarela e dourada, né? Ou dourada como um sol. E pode imaginar a cabeça dentro de um sol e esse sol pulsando. Mas hoje a gente vai fazer um exercício que é para o corpo todo. É um exercício muito simples, mas eu garanto para vocês que ele é muito eficiente, principalmente se vocês aprenderem o comprometimento e a disciplina de fazer todo dia. Por quê? Porque a melhora só ocorre de dentro para fora, embora o de fora ajude, dê o suporte. Eu só consigo transmutar energias de dentro para fora, né? Do desenvolvimento da amorosidade da humanidade em mim para fora. Aí eu torno o meu campo de energia saudável e forte. Então a gente vai fazer agora esse exercíciozinho e eu vou ensinar bem simples, gente. Olha, às vezes as pessoas querem tanta técnica difícil para as coisas e a chave é a simplicidade. Quanto mais simples e maior o comprometimento, mais eficaz isso é. Então a gente vai acalmar, fica aí numa posição confortável, a gente fecha os olhinhos, não por nada, mas é porque quando a gente fecha os olhos, fecha os olhos de fora, a gente abre os olhos internamente. E a gente vai evocar, através do nosso coração, da nossa alma, a luz. Lembrando que luz é a mesma coisa que a fonte de vida do Criador. Luz não é uma coisa banal, luz é vida, luz é potencial de criação, potencial infinito dos filhos de Deus que nós somos. E nós vamos imaginar que essa fonte criadora, ela pode ser um grande sol sobre nossas cabeças, lá no universo. E que dele desce um raio largo, poderoso e forte sobre o topo da nossa cabeça. E vai preenchendo o nosso corpo. E cada célula do seu corpo vai se transformar num pequenino sol. Inspira, expira, no seu tempo, no seu ritmo. E sente aqueles trilhões de células no seu corpo se transformando em minúsculos sóizinhos. E como a energia responde ao nosso comando mental, esses trilhões de sóizinhos, eles vão ficando cada vez mais luminosos, ao ponto de você não conseguir mais distinguir as pequenas células. Vira tudo uma luz gigantesca dentro de você, um sol dentro de você, capaz de você sentir até o calor do sol mesmo dentro de você. E essa energia se expande, ela sai pelos poros do seu corpo, pela pele, em raios de luz. E pulsa. É como se você estivesse dentro de um sol gigante, pulsando, pulsando, pulsando. E essa energia solar, essa energia dourada, ela vai transformando e transmutando tudo que não é divino poder, divino saber e divino amor de Deus dentro e fora de você. Queimando, transmutando e desintegrando todas as formas, pensamentos, sentimentos, palavras, atos, larvas astrais, tudo está sendo queimado e transmutado e transformado em luz. Porque os espíritos me ensinaram que na espiritualidade nada se perde. Eles pegam todas as energias negativas
negativas e pesadas e transformo em luz para trabalhar na cura. E vocês se transformam nesse sol ambulante, caminhante, vivo. Façam esse exercício de 3 a 5 minutos todos os dias, quando acordar e antes de dormir. Quando isso virar um hábito em vocês, quando vocês estiverem passando por uma situação difícil, que requer um movimento rápido, energético, basta lembrar e a energia faz assim, muito forte, porque vocês já trabalharam ela em você. E você não só está trabalhando o fortalecimento do seu campo de energia, todos os seus centros de energia e sua parte mental, mas você também se transforma num agente de desobsessão ambulante, desassediador. Fica muito difícil alguém me assediar se eu emano luz de dentro para fora. Se eu emano paz do meu coração, amorosidade, lucidez, se eu trabalho na minha reforma íntima. E aonde eu passo, caminho e fico perto de alguém, as pessoas sentem e eu me transformo de verdade. Isso não é uma brincadeira, porque eu tenho a corroboração do que os espíritos falam lá. A gente se torna um farol de luz. É um agente desassediador. E a gente vai abraçar uma pessoa, essa pessoa tem calafrios, já aconteceu muitas vezes, ela se treme toda, ela diz, nossa, não sei o que aconteceu, parece que tirou uma coisa de mim. E tirou. Porque esse abraço de luz foi capaz de desacoplar, às vezes, até uma entidade que estava acoplada nela por um fio energético. Para vocês terem uma ideia, desculpa, viu, eu sei que eu tenho. Eu quero contar isso para vocês uma vez. Isso é importante, porque foi uma lição para mim, assim, para todos nós lá no trabalho da desobsessão. Um dia, muitos anos atrás, o mentor disse assim, deu uma mensagem, disse assim, que a gente tinha que cuidar muito dos nossos pensamentos. A gente pensou, nossa, a gente aqui dentro, né? Mas sabe por quê? Porque enquanto está ocorrendo os trabalhos, ele falou que eu dirijo o trabalho, mas eu não dirijo o trabalho, quem dirige é a Lise, está lá fazendo uma oração, vocês devem passar por isso. É duro, né? Controlar a mente. Os pensamentos ficam vindo, não fica? E eles disseram pra gente, por isso a corroboração, a reafirmação de que a gente plasma mesmo, que tudo que passava pela nossa cabeça ficava no plano astral lá, e que eles tinham que desintegrar aquilo muito rápido para que os espíritos que são centenas de milhares que eles contam que ficam do outro lado, não vissem as nossas formas de pensamento e não perturbasse e não desse acesso deles com a gente também. Olha o trabalho que a gente dá. Eu fiz assim, né? Por quê? Porque os pensamentos vêm, cara. É muito difícil controlar pensamento. Sabe, você ter essa disciplina. Dali pra frente, a gente redobrou a vigilância. E eles vêm, a gente já controla. Vem, a gente já controla. Porque é impressionante como é difícil. Eles vão passando, eles vão vindo. Né? E você também capta do próprio astral de lá, coisa que você fala, por que eu tô pensando nisso? Porque você capta, mas você não pode dar vazão para que aquilo se plasme no ar. Então, sim, o que a gente pensa é muito importante. Cuidar da nossa saúde mental, a Haroldo Dutra fala muito disso. É imperioso, principalmente nos dias de hoje, que o mundo está passando por muitas intensas transformações. E é um dos treinamentos que nós tivemos, né, na quinta-feira. Eu gostaria que vocês fizessem parte também. Nós estudamos todos os chakras e a nossa professora Thaís, ela falou que muita gente, ela começa a dar aula de meditação, não consigo meditar. Ela falou, consegue sim, é a sua mente que não está treinada. Então, vocês que estão buscando essa meditação, controlar os seus pensamentos, venham fazer parte dos trabalhos da quinta-feira. Nós fazemos um trabalho tão lindo de entender a mediunidade, tem o alinhamento dos chakras, depois tem a aula do coração. É um convite a todos vocês. Todo mundo sabe que nenhum trabalho aqui no centro é cobrado, né? E é uma terapia com a nossa professora aqui, que a gente tem um carinho muito grande com ela, que está à disposição a todos vocês. Gabi, a última parte dos seus slides aqui, qual que é o grande ensinamento que você gostaria de deixar com todo mundo hoje, nesses anos de experiência de vida? Eu vou resumir assim. Tome posse de si, porque ninguém sofre de obsessão. Nós sofremos de ausência de nós mesmos.
só toma conta da nossa cabeça e do nosso coração quando a gente não está presente neles. Lembra do carro? Ninguém sofre de obsessão. Ninguém tem que ter medo de espírito. Ninguém tem que terceirizar e pôr culpa nos espíritos, nem nos encarnados. Só manda na gente quando a gente não manda na gente. Pode ser até um companheiro, um relacionamento abusivo ou qualquer outra coisa. A gente sofre de ausência de nós mesmos. As dificuldades da vida fazem a gente crescer, não faz? A borboleta, a lagarta constrói o casulo e depois vira borboleta no tempo dela, não é? Quando vocês estiverem passando por uma situação difícil, bem difícil, pensa nisso que eu vou falar. Quando você pega uma lagarta e coloca dentro de um container e fecha, vamos supor, você põe uma tampa com furinhos, claro, né, para o ar entrar, o que acontece com a lagarta? Alguém sabe? Alguém já viu esse processo? Ela não morre. Ela começa a formar o casulo antes do tempo dela, porque ela está sob pressão. Ela não tem saída. Então ela forma o casulo e quando ela está madura ali, naquele momento do sofrimento, abre e ela se transforma em borboleta. Ela voa. Todo sofrimento é oportunidade de crescimento, se a gente puder entender qual é o treinamento ali pra gente. E onde tiver a maior dificuldade, aquele é o maior aprendizado. Tem aquele ditado que diz, a larva disse que um dia ela iria virar borboleta e voar, e todos riram dela. A única que não riu dela foi a borboleta. Então, se cerquem de pessoas que somem nas suas vidas, que põem vocês para frente, que põem vocês para cima, que levam vocês para o mais. Mas antes disso, sejam essa pessoa para você, para que vocês possam atrair o mesmo tipo de pessoas com o mesmo objetivo, de florescer. Porque a gente não veio aqui para pagar nada, a gente veio aqui para aprender a amar, a gente veio aqui para florescer e a gente veio aqui para descobrir e exalar o nosso perfume. É assim que esse mundo se transforma em mundo de regeneração e lá, né, sabe Deus quando, mas vai acontecer um mundo ditoso. Então não adianta querer reencarnar em mundo ditoso se eu não me tornar ditosa aqui dentro. Não se tornem ausentes de vocês, tomem posse de si. Cerquem-se de pessoas nutritivas, mas sejam nutritivos primeiro com vocês. Esse é o meu recadinho. Muitíssimo obrigado. E essas nossas autoafirmações que nós vamos levar para a semana. Eu sei que é início de semana para todo mundo está cansado, mas vamos lá, repita junto comigo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu aceito as minhas falhas. Eu aceito as minhas falhas. Eu vivo no presente. Eu vivo no presente. Eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Eu sou luz infinita. Eu sou luz infinita. Agora, antes que todo mundo pergunte, como eu me inscrevo na desobsessão, não é presencial. O trabalho de desobsessão é feito pelo grupo. E respondendo a tua pergunta, não é? A gente pede para vir 4 vezes no tratamento, quando você vem para o acolhimento fraterno, justamente para criar esse hábito de cuidar de você, de cuidado espiritual, não é? E com isso a gente vai se fortalecendo juntos, não é? Vai se ancorando esse tratamento. E quando precisa ir para a desobsessão, é porque a espiritualidade nos avisa, a gente passa o nome e tudo é resolvido. Então, respondendo a sua pergunta, não é presencial, tá bom? Senão a gente vai ter a lista aqui, eu já quero. Vamos fazer nossa vibração para começar nossos passos.
Fechando nossos olhos físicos, abrimos nossa visão interna. E aí em nossa tela mental vemos um foco de luz dourada, lindo. Essa luz se expande e toda a nossa visão é tomada por essa linda luz dourada. Aí também vemos um templo, o templo do nosso coração. Ao redor desse templo, um jardim de flores perfumadas, coloridas. Por aí também passa um córrego de águas cristalinas, transparentes, límpidas. Entramos nesse templo e nos damos conta que não estamos sós. Olhamos ao redor e vemos amigos encarnados e desencarnados, todos aqui presentes porque viemos trazidos pelo poder e na presença do Pai. Estamos aqui, estamos em casa, nesse reino dos céus, onde tudo nos é possível, onde podemos perdoar, onde podemos nos curar, onde podemos amar, amar, amar. Olhamos para cima e vemos nosso irmão mais velho nos cuidando, nos confortando, nos abraçando. Vemos a espiritualidade mentora dessa casa nos ajudando e nos fortalecendo. E somos gratos. E a gratidão toma conta de nossos corações e de nossa mente. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, prontos para receber amor, saúde, cura, paz, nos abrimos. Pedimos aos passistas que se coloquem nesse momento.